Olá, eu sou o Wellington Oliveira, está começando mais um Papo de Jornalista, o podcast de jornalista para jornalista. Esse é o nosso episódio de número 3. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez estamos aqui com o objetivo de trazer um bate-papo mais descontraído, um bate-papo leve, com temas relevantes. Hoje eu vou falar de intercâmbio. E aí eu quero começar esse episódio dizendo que o nosso convidado de hoje é viajado. Ele teve a oportunidade de conhecer o México. E aí a gente já pode imaginar que o bate-papo vai ser muito bom, né? Então, dito isso, hoje eu irei conversar com o Rony Oliveira, que é estudante de jornalismo e participou do programa de intercâmbio da Universidade Federal do Piauí, que é a instituição que ele estuda. Rony, muito obrigado por ter topado participar aqui do bate-papo comigo. Eu que agradeço o convite. Me conta um pouco mais dessa tua experiência. Tu participou do Bramex, né? Que é um programa de intercâmbio de estudantes entre instituições associadas à Associação Nacional de Universidades e instituições de educação superior. Eu dei uma pesquisada sobre, né? E aí é uma parceria do México com o Brasil. E aí como foi que surgiu essa oportunidade? A cada período, a Universidade Federal ela abre um edital, né? E, na verdade, ela abre 2 editais, que é o Bracol e o Bramex. O Bracol é Brasil-Colômbia e o Bramex é Brasil-México. Então, a cada período abre, todos os períodos mesmo, e eles oferecem um número X de vagas, né? Normalmente, eles oferecem uma vaga para a universidade, ou às vezes até 2. Até o ano passado, era mais comum você ver países que recebiam até 10 alunos, só que para esse ano, foram cortadas muitas bolsas e aí só foram 2 alunos para cada país. E aí foi aberta uma vaga para a Universidade de Colima, que foi para onde eu fui, e para a Universidade Autônoma da Cidade do México. E o edital foi lançado ano passado ainda. A princípio, eu não consegui a vaga, foi a vaga para uma outra pessoa que por algum motivo não pôde ir, e a vaga passou para mim. E eles dão um tempo pra gente se preparar, pra gente ver se a gente realmente consegue ir, até porque o programa, ele não cobre todas as despesas, ele cobre as mais necessárias, que é a nossa alimentação, a universidade, porque a universidade que eu estudava, além de ser, por mais que ela fosse uma universidade federal também, ela era uma universidade que precisava ser paga em mensalidade. Então, eu não tinha que custear a mensalidade da minha universidade, assim também como eu não precisava pagar nem a minha alimentação e nem a minha hospedagem. Eu recebi uma bolsa da universidade, não diretamente nas minhas mãos, mas na mão da pessoa que me recebeu, né? Porque a gente fica com a família anfitriã. Então, você recebeu lá em Colima? Isso. Como eu falei, nenhuma das bolsas foi diretamente para mim, nas minhas mãos. Eu não recebi nenhum dinheiro. Mas eles me dão a oportunidade de escolher uma casa para eu morar com uma família. E super, super à vontade, sabe? Eu morei numa casa em que é como se eu estivesse morando praticamente só, digo no sentido de me sentir bem à vontade, mas eles eram bem presentes também, eles não me deixavam assim jogado, né? E então todos os meses, né, a universidade dava uma bolsa direcionada para mim, só que diretamente para eles. E aí eles te ajudavam, né? Sim, eles faziam todas as despesas da casa, com essa bolsa eles já pagavam água, luz do meu consumo, né? Internet também eu tinha acesso e alimentação. Só não as coisas mais pessoais. Já existia essa vontade de fazer intercâmbio, de realizar um intercâmbio, conhecer outro país? Sim, essa vontade, na verdade, desde pequeno eu tenho muita vontade de sair do país, né? E quando a gente é criança, a gente fala sempre que vai morar fora, né? Eu, pelo menos, era uma criança que falava muito isso. Só que, a princípio, o país que eu mais tinha vontade de conhecer era o Canadá. Porque na minha escola antiga tinha um programa de intercâmbio para o Canadá, só que eu não tive a oportunidade de ir. E quando eu entrei na universidade eu soube, e eu achava uma coisa muito distante ainda, né? A gente sempre vê os outros indo, a gente não pensa que vai acontecer com a gente. E então eu resolvi tentar. A princípio eu pensei que não fosse dar certo, mas acabou dando. E realmente uma vontade que eu tive desde sempre mesmo, foi literalmente o maior sonho que eu já realizei, porque não é de agora. É mesmo um sonho de criança. Intercâmbio, a gente sabe que no Brasil é algo bem difícil, porque é algo caro, né? E ser beneficiado dessa forma, com programas federais, em parceria com outros países, é muito bom, agrega bastante. Mas aí você entrou na universidade, você já tinha o conhecimento que existia um intercâmbio.
Antes de entrar na universidade, eu já sabia que lá dentro tinha alguns programas de intercâmbio, mas eu não conhecia a fundo nenhum deles, né? Porque tem esse que foi o que eu participei, mas tem vários outros programas também. Tem o Fulbright, que é já para nível de pós-graduação, e vários outros, né? Só que eu não sabia de jeito nenhum como funcionava. Antes eu conhecia o Ciências Sem Fronteiras, assim, basicamente, né? Só que depois de um tempo a universidade ela não estava mais disponibilizando esse programa. E eu sabia do programa do Bracol, que é justamente o Brasil-Colômbia. E aí eu sabia porque eu tive amigos que foram, mas eu também não conhecia a fundo, até porque eu sabia que a gente poderia se inscrever a partir do quarto período só. Então eu nunca tinha pesquisado assim mais adiante, eu só estava tentando me preparar com as coisas que eu sabia que eram necessárias, como mesmo o IRA, né? O índice da gente, que tinha que manter as notas altas e tudo mais. Então, quanto a isso, eu nunca relaxei, porque eu sabia que eu fosse precisar futuramente, né? Então, eu não conhecia bem, mas eu sabia que tinha que ter isso. E há uma influência da UFP dentro da comunidade acadêmica para que os estudantes tenham interesse em fazer um intercâmbio? Sim, a cada período, quando a gente chega na universidade, né, tem a nossa calorada institucional, que é justamente para a gente poder estar informando os alunos, né? Eu digo a gente porque na última calorada eu estava participando dentro mesmo, e é justamente para poder passar esse tipo de informação para os novos alunos, né, que estão chegando à universidade, e lá é explanado também esse tipo de assunto com relação ao intercâmbio. Então, dali também já foi algo que me chamou muita atenção quando eu entrei na universidade. E aí você foi escolhido do país inteiro, você foi o único escolhido para ir para o México, né? Então foi uma oportunidade tanto. Na verdade, daqui da UFP foram 2 alunos, só que para lugares diferentes. Só mesmo para que fique bem completinho. Foram 2 alunos para lugares diferentes. Como eu falei a princípio, eu não tinha sido selecionado, então eu não fiquei tão frustrado porque eu imaginei que eu realmente não fosse conseguir, até porque eu não estava com um índice assim, tão bom quanto eu esperava ter quando eu soube o resultado, né? Então eu não tinha criado tantas expectativas, até mesmo porque eu tinha outros planos para esse semestre, que foi o que eu fui. Só que por algum acaso a pessoa não pôde ir e eu fui selecionado. Então quando eu soube, eu fiquei louco, né? Na hora eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque. Então quer dizer que você ficou ali na geladeira, e aí É, se não desse certo, você seria o próximo selecionado. eu tava com essa esperança de que pudesse dar certo, mas eu tava lá mesmo assim, uma coisa bem pequena, porque eu acho que é uma oportunidade que não é muito de estar se dispensando assim, né? Só mesmo por questão mesmo financeira, talvez, não sei. Qual os outros processos? O que precisa para que você... O que você fez para você ser aprovado? Quais são os processos? Lá na universidade, a gente até costuma dizer, né, que antes de qualquer coisa, o que pesa na gente mais do que o nosso nome é o nosso IRA, né, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Então, acima de tudo, foi ele. Realmente o fator que vai determinar quase que 100% da sua ida. Só que tem outros critérios. Por exemplo, se eu estou empatado com a pessoa, temos o mesmo IRA, então ela vai por questão de aprovação, de currículo mesmo, sabe? Porque tem aquelas pessoas que são aprovadas com exame final e tudo mais. Tudo isso é levado em conta também, caso precise. E também tem a questão da idade, que se acabar ficando empatado também, a pessoa mais velha ela vai. Acho que também por questão de maturidade, né? Assim, enfim, de responsabilidade de si próprio, né? A gente fica só. Mas prova envolvendo algum conhecimento sobre a cultura do México ou envolvendo jornalismo, não teve? Não, assim, quando a gente é selecionado, só que isso já é um processo à parte, é depois, na verdade, é um pós-seleção, né? Assim que a gente é estado selecionado pelo edital, a gente tem uma entrevista com a professora, que é onde ela vai explicar pra gente como é que funciona todo o programa, pra onde a gente vai, quem são as pessoas que vão nos receber. Ela pergunta e ela diz que a gente tem que saber pelo menos o básico da língua do país que a gente vai. E se não, pra gente já começar a trabalhar de logo, porque não é interessante que a gente chegue lá sem saber de nada, né? Por alguma acaso eu não consegui aprender muito antes, então eu não sabia muita coisa de espanhol, mas foi preciso saber de alguma coisa pra sair daqui. Eu não sabia muito, fiz lá na hora, assim, no aperreio que deu certo. Mas ficou treinando em casa? Sim, assistindo séries, essas coisas ajudam muito, né? E também... Não, e com certeza tu é de uma geração rebelde, então a geração rebelde sabe um pouco de espanhol. Pelo menos as músicas a gente sabia estar cantando lá, né? Também quando eu fui nessa entrevista, ela também falou já algumas coisas que eu deveria estar me preparando para não assustar quando eu chegasse lá.
Como, por exemplo, o fato de saber que eles comem aquela coisa de comida muito apimentada e tudo mais, que era pra me preparar pra isso, e enfim, coisas desse tipo mesmo de cultura, que talvez fossem algumas coisas bem diferentes daqui, pra eu me acostumando já, e aí eu já fui tentando me adaptar daqui. Só que realmente, de fato, a gente só conhece quando a gente chega no lugar. E com relação a custeio, a universidade, o programa, ele paga o quê? Você precisou arcar com o quê? Tá, o programa mesmo em si, ele só oferece alimentação e hospedagem, né? A família recebe a gente, a bolsa vai direcionada para eles, para poder custear a gente. Quanto à questão de passagens, essas coisas por fora, são todos gastos pessoais, né? Eles pedem que a gente, para viajar, tenha nossas passagens, nosso passaporte, que, enfim, que a gente precisa também ter um seguro de vida, porque se por algum acaso acontecer uma fatalidade, para que consigam trazer o corpo de volta para o país. A preocupação maior, na verdade, é essa, né? É um seguro também que cobre despesas médicas, se por acaso for necessário ir ao hospital, enfim, né? Mas que o mais preocupante mesmo seria essa questão de alguma fatalidade, se viesse a acontecer, para que consigam trazer o corpo de volta sem ter muitos gastos, até porque o seguro tem que cobrir isso. Então, essa parte de seguro, passagens, passaporte, a gente tem que arcar. E eles marcam com a questão de alimentação e hospedagem. E fora isso, a universidade também ela oferece uma bolsa, né, que já é a parte também, para alunos que fazem intercâmbio. Então, fora o programa do intercâmbio em si, eu fui atrás de mais uma outra bolsa na universidade e eu acabei sendo contemplado com essa bolsa depois que eu já estava lá. E acabou que ajudou muito para meus gastos pessoais lá, né, no sentido de pagar transporte e tudo mais para poder me deslocar e tudo. Então, teve essa ajuda também, que foi muito importante. E os trâmites, assim, de conseguir o passaporte e fazer esse seguro, foi algo trabalhoso? Você teve dificuldade para fazer isso? Mais financeiramente, porque eu não tinha realmente condições, né? Quando eu falei pro pessoal da minha casa, até a gente ficou naquele impasse de saber se teria como eu ir ou não, porque a gente realmente não tinha como custear. Então, eu lancei uma rifa na internet, né? E também para várias pessoas aqui, mesmo meus vizinhos e tudo mais. E com essa rifa, eu consegui levantar o dinheiro do meu seguro. Então, eu consegui pagar o seguro. E aí, eu também, na época, eu estava estagiando e estava recebendo também uma bolsa. Então, isso me ajudou bastante também para as outras coisas, né? Desculpa, o seguro não, o passaporte eu consegui mesmo com minha família, minha mãe conseguiu pagar meu passaporte, foi bem tranquilo, porque no México também não precisa de visto, né? Então já foi um gasto a menos. E de resto mesmo, foi a passagem, que já foi mesmo uma coisa que a gente compartilhou aqui com a família, todo mundo para se ajudar, mas que pelo tempo ser curto, acaba sendo um custo bem alto. Sim, eu já ia comentar sobre isso. O mais importante é que realmente deu tudo certo. Não foi algo que você se preparou, não foi porque tem pessoas que fazem intercâmbio custeando mesmo do próprio bolso, elas levam um ano se preparando, e você foi assim meio que do nada e teve que se virar. Inclusive, parabéns por ter conseguido, por ter levantado dinheiro para... A minha passagem foi comprada assim com 2 semanas antes de eu viajar. Eu tava louco já, sem saber, porque até então eu nem sabia que eu ia. Tava até com vergonha de falar com a universidade, pra, se por acaso eu precisasse desistir, eu ter tomado a vaga de alguém, assim, sabe? A vaga de alguém, Sim, eu entendo. porque ia ficar muito em cima, mas foi quando deu. Mas ali nos 45 do segundo tempo deu tudo certo. Acabou que deu certo, graças a Deus. Mas aí você teve medo por ser algo novo, ser algo grandioso, eu até diria, e ser uma língua diferente, também uma cultura diferente, te trouxe medo, assim, essa possibilidade de viver essa experiência? Olha, eu acho que toda pessoa que faz o intercâmbio, ela é bem afobada antes de estar indo. Antes de falar naquela assim, não, todo mundo pergunta, né, assim, tu tem coragem mesmo, tu não tem medo. E a gente sempre fala, né, a gente sempre quis isso e tudo mais. Só que quando a gente chega, é uma realidade muito diferente do que a gente imagina. Não é que seja ruim, só que é bem mais difícil do que a gente pensa, de fato, né? Então, foi o baque. Mas você se refere ao quê? Foi difícil o quê, por exemplo? Foi difícil tudo, assim, a princípio. O fato de estar longe da tua família já é algo difícil. O segundo fator é que você está em outro país, em uma outra cultura, e muito longe da tua casa. O que seria o outro elemento? Pois é justamente isso, entendeu? Porque às vezes eu me pegava assim, olhando pro céu e pensando, meu Deus, eu tô tão longe, eu tô tão longe. E também porque quando eu cheguei numa noite e na manhã seguinte eu já tinha que ir pra universidade, né? Só que eu não ia ter aula, era só uma recepção. Só que
eu tive que ir, e lá eles começaram a falar em espanhol e falar